Agora a gente vai entender como aplicar estes verbos, como identificar estes verbos para depois a gente aplicar dentro dessa forma. Então, para isso, a gente vai pensar numa ideia chamada de básico de transitividade verbal. Básico de transitividade. Nós já estudamos transitividade lá em análise sintática. Agora a gente vai relembrar como identificar estes verbos então. A ideia seria o seguinte, ó. Primeiro verbo, chamado de verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele verbo que é sem complemento. É o verbo que tem a carga semântica completa. Eu te digo o verbo e tu já entendeu a mensagem. Por exemplo, se eu colocasse para vocês o seguinte: o diretor do curso saiu. Imaginemos que depois dessa frase cai a conexão da tua casa. Ficaria alguma angústia? Algum desespero? Ou a mensagem mais importante, mais significativa do verbo já foi dita? Pessoal, agora a gente tem uma informação sobre o diretor. O diretor do curso saiu. E acabar a frase está perfeita. Não existe necessidade de complemento. A essência do verbo já foi dita. Agora, nós poderíamos ainda, dentro dessa mesma frase, acrescentar alguns complementos. Poderia dizer que o diretor do curso saiu agora. Eu poderia dizer que o diretor do curso saiu rapidamente. E todos esses acréscimos de informação, de tempo, de lugar, de modo, de negação, de intensidade, recebem um nome dentro da frase. O nome disso tudo é adjunto adverbial. Por que adjunto adverbial? Porque eles não estão completando o verbo, eles estão apenas dando uma ideia a mais para o verbo. Eles podem ser retirados da frase naturalmente. E se eu falasse que o diretor do curso saiu, a frase estaria completa. Este acréscimo de informação deixa mais claro a frase, mas não foi o verbo que pediu isso. Logo, isso se chama adjunto adverbial. Bom, esse tipo de verbo bate no índice de indeterminação do sujeito. Só para a gente já ir adiantando essa parte. Ainda, quero te mostrar o verbo transitivo direto. Principal informação: se ele é transitivo, é diferente do intransitivo que não pede. Se é transitivo é porque pede. Significa que ele é com complemento. Este complemento, por ser direto, significa que é sem preposição. Sem preposição. E essa estrutura tem ainda uma facilidade para a gente. Este verbo nos ajuda, porque a gente pode perguntar duas perguntas sempre para ele, e ele vai nos responder sem a preposição. Eu posso perguntar o que, ou eu posso perguntar quem. Se eu perguntar o que ou quem para esse verbo, e aí lembrando, primeiro o sujeito, depois o verbo, a gente tem um objeto direto com a resposta. Se eu falar, por exemplo, assim, ó, nós vimos. Ó, se eu parar a frase agora, nós vimos, você tá, mas vimos o quê? Ou vimos quem, de repente? E aí se eu falar que nós vimos a aula do Zambelli, observa que agora a aula do Zambelli completa o sentido do meu verbo. Nós vimos, pessoal, parei a frase, existe uma necessidade de complemento. Bom, nós vimos o que? A aula do Zambelli. Essa estrutura recebe um nome, o famoso objeto direto. Que lá na nossa primeira frase da aula, eu falei para vocês, a pessoa pobre precisa controlar o que ou quem? O salário baixo, que é o meu objeto direto. Aqui é a mesma coisa, nós vimos o que? A aula do Zambelli. Só que nós poderíamos acrescentar assim, ó, nós vimos a aula do Zambelli agora.
Nós vimos a aula do Zambelli rapidamente. E esse acréscimo de informação aqui, ó, o agora, o rapidamente, podem ser para qualquer tipo de verbo. Agora e rapidamente não são estruturas exclusivas de verbos intransitivos. Eles não pertencem apenas aos verbos VI. Eles podem ser acrescentados para todos. E aí, de novo, me deu uma ideia de tempo, me deu uma ideia de lugar, se chama de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Essa é a nossa estrutura. Certo? Bom, lembrando que o nosso VTD, então, pertence já aos pronomes apassivadores. Ainda dentro dessa ideia dos verbos, da transitividade dos verbos, nós poderíamos pensar agora na ideia do VI. E esse o VTI, significa o quê? Significa que se é VTD, ele é com complemento. E esse complemento agora, pelo fato de ser indireto, significa que ele é com preposição. Com preposição. Ô Zambelli, qual é a pergunta que eu vou usar agora? Se lá no VTD eu perguntei o que ou quem, qual pergunta eu usaria para o VTI? E essa é a grande sacada, porque não temos uma pergunta específica. Por que isso? Porque cada verbo vai ter a sua preposição. Quem precisa, precisa de. Quem confia, confia em. Quem obedece, obedece a. Então eu não tenho como determinar uma pergunta se na minha pergunta eu vou utilizar a preposição que o verbo quer. Eu estou precisando. E vocês vão me perguntar, de que? Eu confiei em quem? Ou seja, na pergunta nasce a preposição. Então, se nós colocarmos assim, ó. Eu necessito e parei a frase. Começou a aula, eu digo, pessoal, eu necessito. E não há mais informação. Cai a conexão agora. Que angústia, desespero para quem está em casa, porque necessita, e vocês não estão, mas necessita de que, Zambelli? E aí eu respondo, eu necessito de férias. E quando eu digo eu necessito de férias, observa que quem necessita de alguma coisa. Essa estrutura que completou o meu verbo veio preposicionada. Nome da estrutura, objeto indireto. Poderíamos acrescentar a palavra agora, sem prejuízo para a minha frase? Sim, eu necessito de férias agora. Eu necessito de férias rapidamente. E aí aparecem de novo as estruturas que apenas acrescentam informação, mas não completam o verbo. Estruturas chamadas de adjuntos adverbiais. Claro que, pensando em transitividade, nós vamos ter 5 tipos de verbos. E o próximo verbo vai trabalhar exatamente com a mistura do VTD e do VTI. Que é o verbo VTDI. Principal informação a respeito desse verbo é um verbo com 2 complementos. 2 complementos, sendo um deles um objeto direto, sendo um outro um objeto indireto. Um verbo nunca repete a figura. Ele nunca vai ter 2 diretos ou 2 indiretos. Ele pode ter um de cada. Então, dentro dessa ideia, observa que em algum momento nós faremos a pergunta o que para esse verbo. E o outro elemento é que virá preposicionado. Logo, eu vou dizer assim, ó. Enviamos o e-mail aos alunos. Enviamos o e-mail aos alunos. E aí vocês vão dizer, tá, Zambelli, mas eu não posso perguntar, enviamos e-mail para os alunos? É que o para é a preposição mais coloquial. O para é a preposição mais à vontade. Agora, na hora da prova, é o a que vale. O a é chamado de padrão. Bom, enviamos o e-mail aos alunos. Poderíamos inverter essa frase e dizer: enviamos
aos alunos o e-mail, sem prejuízo para a norma culta, enviamos o e-mail aos alunos, enviamos aos alunos o e-mail, sem nenhum prejuízo. A frase continua a mesma. O nome do verbo é VTDI, mas a ordem que vão aparecer esses complementos não importa. Tanto é que nós poderíamos ainda acrescentar os nossos advérbios, os nossos adjuntos adverbiais, lá no fim, e dizer: enviei aos alunos o e-mail agora, rapidamente. E, de novo, o meu adjunto adverbial seria acrescentado na frase sem nenhum prejuízo para a norma culta. Eu posso acrescentar aquilo ali e posso tirar aquilo ali e fica perfeito. O verbo está completo. A essência do verbo se bastou. Agora, o último tipo de verbo que a gente tem é uma sequência de verbos um pouco mais especiais. São os famosos verbos de ligação. Esses verbos de ligação são eles: ser, estar, parecer, continuar, ficar, andar, tornar-se e assim por diante. Esses verbos de ligação, eles se caracterizam exatamente pelo fato de atribuir não mais uma ação como os outros, mas agora eles atribuem um estado ou uma característica. Um estado ou uma característica. Verbo de ligação não indica ação. Verbo de ligação atribui algo bom ou algo ruim para as coisas. Então, se eu colocar, por exemplo, minha colega está gripada. Minha colega está gripada. Observa que em nenhum momento eu poderia fazer a pergunta: minha colega está o quê? E se eu responder e fizer essa pergunta: minha colega está gripada? Gripada funcionaria como um objeto direto. Minha colega está o quê? Gripada. Responde sem preposição a pergunta o quê. Só que eu não posso fazer essa pergunta o quê pelo simples fato de nós termos um verbo de ligação. Um verbo que não indica uma ação, ele atribui um estado. Então, sendo isso aqui um VL, isso aqui recebe um nome, chamado de predicativo. Predicativo. Ou seja, VL tem predicativo. VL tem uma característica chamada de predicativo. Certo? Então, vimos agora, com esse último verbo, a ideia da formação da nossa fórmula. Diz a regra: se eu tiver um VTD ou um VTDI mais o C, e aí é claro, né, pessoal, este C pode estar aqui, o C pode estar aqui, ou o C pode estar aqui. O C pode estar em qualquer posição no verbo. Pode estar antes, pode estar no meio, pode estar depois. A mesma coisa dentro dessa forma. O C pode estar em qualquer lugar. VTD ou VTDI. E aí, em algum momento a gente percebe que são os verbos que nós vamos perguntar o que, ou quem. E aí a gente vai passar então a ter um sujeito. Não mais um objeto direto, porque isso aqui é uma estrutura de vozes verbais. Quando nós estudarmos vozes, a gente vai enxergar um pouco melhor isso. Num primeiro momento, me vale a concordância do verbo para acertar questões. Então, vamos pensar a respeito de exemplos em cima deste C. Colocarmos assim, ó. Vende-se ou vendem-se